Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos sistemas mais incríveis e, olha, recém-descobertos do corpo humano. A verdadeira equipe de limpeza noturna que opera dentro do nosso cérebro. Pensem bem, toda cidade precisa de um sistema para coletar o lixo, certo? Agora, e o nosso cérebro, que é o órgão que mais trabalha no corpo? Ele gasta uma energia absurda e, claro, produz muito resíduo. Por muito tempo a pergunta foi: como ele se livra de tudo isso? E a resposta para esse mistério tem um nome bem elegante: o sistema linfático. O nome é uma mistura de glia, que são as células que dão suporte aos neurônios, com linfático. É, basicamente, a solução genial da natureza para fazer a faxina cerebral. Ok, esse é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que é essa tal limpeza noturna. Depois, como ela funciona na prática. Aí, a gente entra no porquê do sono profundo ser tão essencial. Em seguida, algumas dicas de como otimizar tudo isso e, para fechar, vamos falar de um debate científico super interessante que está rolando agora. Vamos começar pela descoberta, porque o mais impressionante sobre esse sistema todo não é só o funcionamento dele, mas o quão recente é tudo isso. É ciência de ponta. Parem para pensar nisso um segundo. A ideia de que o cérebro tem o seu próprio encanamento para a limpeza só foi descrita oficialmente em 2012. É muito recente. Isso é a ciência acontecendo em tempo real, sabe? E está mudando completamente o que a gente sabia sobre a saúde do cérebro. Certo. Então, como é que essa equipe noturna realmente bota a mão na massa? A mecânica por trás disso é sinceramente genial. Olha, esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar tudo de forma brilhante. O líquido cefalorraquidiano, que a gente chama de LCR, ele entra pelas artérias, passa pelo tecido do cérebro recolhendo todo o lixo e depois sai pelas veias. É quase como um sistema de lavagem de alta pressão. E para tudo isso funcionar, existem alguns personagens principais, digamos assim. Tem o LCR, que é o nosso fluido de limpeza, os astrócitos, que são as células de suporte, os canais de aquaporina 4, que agem como portões super rápidos para a água, e, claro, os espaços perivasculares, que são a tubulação desse sistema todo. E aqui está o passo a passo de como tudo acontece. O LCR entra, ele troca de lugar com o fluido que já está lá entre as células, coleta todo o lixo metabólico e depois vai embora, levando as toxinas junto. É um ciclo de limpeza perfeito. E tudo isso nos leva a uma verdade que todo mundo conhece, né? A importância do sono. Só que agora a gente entende o porquê em um nível muito mais profundo. É durante o sono que os processos de manutenção mais vitais do corpo, desde a limpeza celular, a autofagia, até essa faxina cerebral, realmente entram em ação com força total. Agora se preparem para um número de impacto: 60%. É isso mesmo. Durante o sono profundo, o espaço entre as células do cérebro se expande em até 60%. Pensem nisso como se, de repente, todas as ruas de uma cidade ficassem bem mais largas só para facilitar a passagem dos caminhões de lixo. É uma mudança drástica. E este slide deixa o contraste bem claro. Enquanto a gente está acordado, o sistema está, digamos, em modo de espera. O espaço apertado, o fluxo é baixo. Mas quando entramos no sono profundo, o sono não REM, aí sim a mágica acontece. O sistema é ativado com tudo, o espaço aumenta e a limpeza fica otimizada. Então, a pergunta de $1 milhão é: o que exatamente está sendo limpo? Bom, coisas muito, muito importantes. Proteínas como a beta-amiloide e a tau, que quando se acumulam, estão diretamente ligadas a doenças como Alzheimer. A remoção eficiente desse lixo todo previne um estresse metabólico que pode danificar nossas células. Ou seja, dormir é literalmente um fator de proteção cerebral. Ok, isso nos leva para a parte mais prática. Se existe esse sistema incrível, como é que a gente pode dar uma forcinha para ele funcionar da melhor maneira possível? A notícia boa é que sim, existem estratégias e elas são baseadas em ciência para otimizar essa função linfática. Vamos dar uma olhada em quais são. Os pilares aqui são até um pouco previsíveis, né? Sono de qualidade, exercício físico e saúde cardiovascular, que no fim das contas reflete a saúde metabólica como um todo. Mas tem um fator aqui que é bem surpreendente e que as pesquisas recentes destacaram: a posição em que a gente dorme. E essa citação de um artigo científico é a chave. Uma pesquisa importante de 2015 descobriu que dormir de lado, na chamada posição lateral, parece ser a postura mais eficiente para essa limpeza cerebral.
É fascinante pensar que talvez a posição de dormir mais comum entre os humanos tenha evoluído justamente para otimizar a remoção desse lixo metabólico. Mas como a gente sabe, a ciência nunca para. Ela está sempre em movimento. E para sermos justos e completos aqui, precisamos falar de uma controvérsia bem recente que mostra exatamente como o conhecimento científico avança. Olha só que interessante. No começo de 2024, um novo estudo meio que jogou um balde de água fria no modelo que a gente conhecia, questionando a teoria e, claro, provocando um debate super acalorado na comunidade de neurocientistas. E aqui está o centro da discussão. A teoria original, a glinfática, fala de um fluxo ativo, uma lavagem que acelera durante o sono. Já a nova teoria sugere que é um processo mais passivo, mais lento, chamado difusão, e que, pasmem, na verdade, desacelera durante o sono. São duas visões completamente opostas sobre o que acontece enquanto dormimos. E, claro, os defensores da teoria original já se manifestaram. Pessoas como Jonathan Kipnis argumentam que o método usado nesse novo estudo, injetar um traçador direto no cérebro, pode ter interferido no próprio sistema, gerando resultados que não mostram o que acontece de verdade naturalmente. Então, no fim das contas, o que isso significa? Significa que o debate é sobre o como a limpeza acontece, não se ela acontece. Independentemente de ser um fluxo ativo ou passivo, a ideia central de que o cérebro precisa do descanso para fazer essa faxina, essa ideia continua de pé e é mais vital do que nunca. Para a gente amarrar tudo, o cérebro tem sim uma equipe de limpeza. Ela trabalha mais no turno da noite, durante o sono profundo. Dormir de lado parece ser a melhor forma de ajudar essa equipe, e mesmo que os cientistas ainda estejam discutindo os detalhes técnicos, a mensagem principal é inegável: um sono de qualidade não é luxo, é manutenção essencial para o cérebro. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Agora que sabemos que o sono é um processo ativo, de limpeza e manutenção cerebral, qual pequena mudança, qual ajuste no ritual noturno de cada um pode ser um baita investimento na saúde do cérebro para o futuro? Fica aí a reflexão. Obrigado pela atenção